Olá pessoal do Grupo Perfil Editora Caras, nós estamos de volta. Eu sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito e deputado federal pelo estado de São Paulo. Hoje, aqui em São Paulo, nos estúdios da Editora Caras, do Grupo Perfil, eu tenho a enorme satisfação e a honra de receber no programa Democracia o presidente, o ex-presidente da República, constitucionalista, ex-deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados por 3 vezes, secretário de Estado, Michel Temer, que dispensa, obviamente, pela sua biografia, qualquer apresentação. Presidente Michel Temer, bem-vindo ao programa Democracia. As suas considerações iniciais para os nossos internautas que acompanham aqui no portal do Grupo Perfil Editora Caras. Muito obrigado, Marcos. Eu quero primeiro cumprimentá-lo também. Não quero devolver elogio, mas quero dizer verdades. E uma das primeiras verdades é exata e precisamente da sua grande atuação no mundo jurídico, como advogado, como professor, sua atuação na vida pública como deputado, mas particularmente em relação a mim, o auxílio inestimável que você me prestou durante a minha presidência quando foi ministro do meu governo. Fez coisas extraordinárias no Ministério da Indústria e Comércio, não é? E continua fazendo agora na sua atuação como parlamentar, mas que é uma grande satisfação que eu estou aqui para esse bate-papo naturalmente informal, penso eu, com o Marcos Pereira e com aqueles que vão nos assistir, né? E o mais importante da presença do presidente Michel Temer aqui no nosso programa, já que o tema e o nome do programa é Democracia, é tratar desses assuntos em momentos que no ano passado, 2021, 2020, a democracia brasileira esteve em alguns momentos sob ataque. Eu já mencionei aqui a minha opinião e não vou repeti-la. Portanto, eu queria ouvir do presidente Michel Temer se, naqueles momentos de maior embate, presidente, entre as instituições, o senhor que é um homem que preserva e preza muito pelas relações institucionais, o senhor percebeu que poderia a democracia brasileira estar sob ataque? Sob ataque, eu penso que ela esteve, né? Mas que ela pudesse ser banida do sistema, eu nunca acreditei. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aproveitando a sua pergunta, você veja uma coisa curiosa, Marcos. Eu fui presidente da República, você é deputado, autoridades as mais variadas nos governos estaduais, municipais, deputados, senadores, etc., prefeitos, né? Mas nós somos todos, ou fomos, no meu caso, autoridades constituídas, portanto, autoridades de segundo grau, porque a autoridade primeira, a autoridade primária, aquela que inaugura as coisas no Estado é o povo, né? Aliás, basta saber que só tem poder quem tem autoridade. E quando a Constituição diz todo o poder emana do povo, está dizendo, olha, quem tem autoridade é o povo. E o povo constitui autoridades. Por isso, digo eu, as autoridades constituídas são autoridades secundárias. E por que são autoridades secundárias? Tem que prestar uma obediência extraordinária ao texto da Constituição, porque a Constituição nasceu precisamente de um movimento constituinte estabelecido pelo povo. Nós que fomos constituintes, nós tínhamos lá uma representação popular para constituir ou reconstituir o Estado brasileiro. E, portanto, quando reconstituímos o Estado brasileiro em 5 de outubro de 88, nós nos propusemos, nós tínhamos obrigação de cumprir aquela vontade primária. E o que é que diz a vontade primária estabelecida no texto constitucional? Primeiro, para usar o termo democracia, aliás, democracia, né, melhor dizendo, Estado de Direito e Estado Democrático, na ciência política, são expressões mais ou menos equivalentes. Mas nós ansiávamos tanto pelo retorno à democracia, saindo de um sistema autoritário, né, que nós colocamos lá o Brasil um Estado democrático de direito. Quer dizer, nós enfatizamos a ideia da democracia. Mas, ademais disso, nós dissemos, olha aqui, como o povo não consegue reunir-se em praça pública, como se fazia na Grécia, né, para dizer o que quer para o país, nós vamos eleger representantes. Uns que vão legislar, outros que vão executar, outros que vão julgar. Agora, vocês são fruto de um único poder, que é o poder do povo. Então, hajam em harmonia. Portanto, é uma determinação constitucional, determinação da vontade primária, dizer, olha, esses poderes têm que agir em extrema harmonia. Portanto, quando há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, não é? E por isso, quando houve aqueles problemas, né, relativamente a um mal-estar entre os poderes do Estado, eu, na medida do possível, e quando posso, embora dando palpites, quando convocado, né, eu luto precisamente para esta concepção que eu estou tratando aqui, que é uma coisa trivial.
Se todos obedecessem, como fazia o presidente Dutra. Não, o presidente Dutra, Marcos, toda vez que alguém trazia um ato para ele perguntava: o que é que diz o livrinho? Porque era a Constituição. Porque isso é que dá segurança jurídica. Você sabe quais são as regras do jogo, sabendo quais são as regras da Constituição. E a nossa Constituição, ademais disso, Marcos, ela estabelece a democracia, estabelece a harmonia dos poderes, mas, se me permite dizer, ela obriga exata e precisamente a ideia da paz. Não é? Você sabe que logo no preâmbulo, o preâmbulo vem de preambulare, portanto, antes de caminhar, portanto, antes de entrar no texto constitucional, já está dito o seguinte: olha aqui, vocês constituintes que vão reconstituir o Estado brasileiro, vocês hão de lutar pela pacificação interna e internacional. E é interessante, quando você vai ao texto constitucional, você verifica uma regra que as pessoas prestam atenção de vez em quando, né? Todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de raça, credo religioso, credo político, etc. Qual é a mensagem constitucional? Unam-se todos. Quando a Constituição diz assim, olha aqui, no plano internacional, os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. Não é? Portanto, é paz e não beligerância no plano internacional. Então, o fundamental para o país é a pacificação, não só entre as instituições, mas entre pessoas. Porque eu reconheço que nos últimos tempos, muitas e muitas vezes, houve disputas entre brasileiros, né? Em vez de brasileiro com brasileiro, mas brasileiro contra brasileiro. Isso é péssimo para o país, gera uma instabilidade e uma angústia, uma tensão social extraordinária. Então, até peço licença a você e a todos, né, mas eu gostaria de fazer essa pregação pela pacificação do país. Por exemplo, nós estamos agora em época eleitoral. É mais do que justo que haja controvérsia de ideias, contrariedade de programas, de preceitos, de conceitos, até útil. Democracia é isso. O que não pode haver é, digamos assim, controvérsia pessoal, do tipo violência verbal, agressões verbais e até agressões físicas. Isso é que instabiliza o nosso sistema. Estou aproveitando o seu programa, a sua gentileza, para fazer essa brevíssima pregação. Presidente, uma satisfação poder ouvi-lo. Você pode ver uma aula de democracia, uma aula de direito constitucional, uma aula de coalizão, de convergência. O presidente Michel Temer, a gente que já o conhece há muitos anos, desde que era deputado, sabe que sempre foi um homem da pacificação. E isso está coadunando com o texto constitucional que ele acabou de mencionar sobre a paz. É óbvio que nós já abordamos este assunto e não tenha dúvida que a democracia esteve sob ataque. Eu também, presidente, jamais imaginei que ela estivesse ameaçada. Não via isso naqueles momentos de maiores embates que aconteceram nos 2 últimos anos, principalmente. Muito bem, vocês que estão nos acompanhando sabem a importância, a relevância e o papel que o presidente Michel Temer teve, eu diria assim, presidente, na talvez mais grave ou na mais acentuada ou mais aguda crise entre as instituições neste Estado Democrático de Direito desde 88 para cá, que foi o último 7 de setembro. A gente viveu momentos difíceis e uma narrativa bastante intensificada. E toda a sociedade brasileira sabe que o senhor foi chamado, foi convidado a dar as suas, como o senhor gosta de dizer, opiniões, palpites, e a gente sabe a relevância e a importância que tem as suas opiniões. E pode nos contar um pouquinho como foi esse momento? Como que o senhor viu e como foi, como que o senhor atuou? Olha, Marcos, eu sigo muito essa linha, acabei de fazer uma pregação aqui da pacificação, mas da harmonia, do diálogo, né? Acho que o diálogo é fundamental entre as pessoas e particularmente entre as instituições. Aliás, não faço mais do que repetir o que você tem feito ao longo da sua vida pública e profissional. E naquela ocasião, realmente aquele 7 de setembro foi preocupante. E eu até devo dizer aqui, eu não sei se disse em outras ocasiões, talvez não tenha dito, que quando foi na sexta-feira que antecedeu o 7 de setembro foi numa terça-feira. Eu recebi alguns telefonemas e até alguns graduados, né, que me disseram: Temer, vem cá, você é ex-presidente da República, você sempre tem uma palavra ponderada, você devia entrar nessa história, porque ninguém se entende, as instituições não se entendem, as pessoas não se entendem. Mas eu aqui comigo, né, no meu escritório, o que é que poderia fazer? Mas você veja, Marcos, como o universo gira, né? Passa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, teve o 7 de setembro,
não é? Quando foi no dia 8 de setembro, lá pelas 20 horas, o presidente da República teve a gentileza de me ligar. E até perguntou, sabe, o que você achou, o que o senhor achou, eu trato de senhor, ele trata de senhor, o que o senhor achou do movimento de ontem? Eu disse, olha, presidente, para falar sem cerimônia, o senhor fez uma coisa extraordinária. O senhor levou muita gente para a rua para um movimento a favor. No geral, quando as pessoas vão para a rua, é para trabalhar contra, não a favor. O senhor fez uma coisa extraordinária. Agora, com toda franqueza, o seu discurso não foi útil. O seu discurso criou um grande problema. Eu, presidente, eu não sei se diria aquilo num núcleo de 3 pessoas. Talvez pudesse dizer para um amigo íntimo. E olhe lá, porque o presidente da República, o presidente, quando fala, ele não fala, ele se pronuncia. Então, todo pronunciamento do presidente tem um significado. Daí ele me diz, olha, você sabe, o senhor sabe, eu não quero briga com o Supremo, não quero até com o ministro Alexandre no particular, né? Eu apreciaria muito que o senhor me ajudasse nisso, porque o senhor tem muito prestígio lá no Supremo Tribunal. Evidentemente ele exagerou um pouco, né? Mas isto pode ajudar. Eu não quero, reitero, não quero briga. Eu disse, olha, o senhor está pedindo que eu trate um pouco com o Alexandre, né? Exatamente isso. Daí eu liguei para o ministro Alexandre, ponderei a ele, fiz várias ponderações, ele logo entendeu, e daí ele disse, mas o que acha que nós podemos fazer? Eu disse, olha, se o presidente, para a pacificação do país, né, disser que cumpre a Constituição, cumpre as sentenças judiciais, que você é um jurista, não é? Que aquilo foi no calor do momento e nada mais do que isso, talvez possa pacificar essa relação. Até porque, recordando, e você disse bem, aquele 7 e 8 de setembro, os caminhoneiros estavam lá em Brasília, um movimento de caminhoneiros em todo o país, e lá em Brasília disposta a invadir o Supremo, invadir o Congresso. Era uma situação de grande tensão. Vamos dizer que naquele momento entrasse um pedido de impedimento do presidente. Aquilo seria penso eu, quase uma conflagração civil, e nós teríamos que evitar isso. Aí ele me disse, quando o ministro Alexandre também ponderou, bom, se for assim, eu posso falar com ele, etc., né? No dia seguinte, o presidente me ligou, lá pelas 6h30 da manhã, dizendo, olha, estou mandando um avião aí pegado para nós almoçarmos, me ajudar nessa história. Eu disse, presidente, para eu ir aí só para conversar, não é útil para o senhor nem para mim. Agora, eu tenho uns tópicos aqui, se o senhor estiver de acordo, aí eu posso ir. E listei os tópicos para ele, e ele se pôs de acordo, até por uma surpresa muito positiva minha, né? Aí eu falei, então tá bom, eu vou para aí. Cheguei lá, fomos naquela salinha de almoço, você almoçou várias vezes comigo lá na presidência, né? Eu apresentei a ele, ele me pediu umas 2 horas, eu saí, fui visitar o governador até, voltei 2h30 depois, ele estava com a declaração pronta. Interessante, aqui eu registro um fato, causou uma repercussão extraordinária, e foi um gesto, com toda franqueza, modestíssimo que eu pratiquei, que foi apenas fazer a aproximação do Executivo com o Judiciário, com o Supremo. Mas você veja, o que significou, eu fiz uma análise depois, Marcos, por que teve aquela repercussão? Porque nada mais foi do que cumprir aquilo que eu disse no nosso momento anterior. Harmonia dos poderes, diálogo entre os poderes, nada mais do que isso. Isso já está na Constituição. Mas aconteceu essa repercussão porque o povo está cansado dessa discussão ao resto do chão, dessa discussão irritadiça, dessa discussão pautada por agressões verbais, às vezes agressões físicas, né? O povo não quer isso, o povo quer tranquilidade, o povo quer paz. Por isso que teve repercussão. Mas foi muito rapidamente. Você viu uma coisa, aliás, em política é assim, né? Como você viu, começou às 20 horas do dia 8, terminou às 15 horas do dia 9, né? E daí realmente, os caminhoneiros foram para casa, não houve problema de nenhuma espécie, foi muito útil para o país. E acho, no particular, que o presidente compreendeu bem isso e, convenhamos, também colaborou para isso, né? Claro. Eu, pessoalmente, presidente, conheci um cidadão aqui de uma cidadezinha do interior de São Paulo, uma cidade de aproximadamente 4.000 habitantes, que me disse que foi a Brasília neste 7 de setembro e, nas palavras textuais dele, fui para matar ou para morrer. Olha que nível que nós chegamos, isso é muito preocupante. Incrível, incrível. E ao ponto dele ficar lá acampado por alguns dias e os seus familiares terem que ir lá resgatá-lo e trazê-lo de volta para a sua cidade. É importante que nós tenhamos no Brasil pessoas como Michel Temer, que tem essa compreensão ampla e essa longa e grandiosa experiência política
para que em momentos como este possa acalmar os ânimos. O presidente Michel Temer sempre menciona que quando há uma desarmonia, há uma inconstitucionalidade. Eu copio isso e, obviamente, cito a fonte. O senhor já mencionou isso agora há pouco e, de fato, a nossa Constituição foi organizada nesse sentido, da independência dos poderes, mas a harmonia entre eles. Presidente, quando há essa desarmonia, quem deveria, na sua opinião, com a experiência que o senhor tem de ex-presidente do país, puxar a corda para ajustar? Aí não há solução. Você sabe que essa pergunta leva muitas vezes à interpretação do artigo 142 da Constituição, né? Que muitos sustentam que, na verdade, as Forças Armadas teriam capacidade ou competência para fazer isso. Não me parece que seja assim. Esta matéria, se for levada, por exemplo, ao Supremo, o Supremo poderá dizer uma palavra decretando a harmonia. Agora, isso depende, viu, Marcos? Como é do seu feitio, você trabalha muito nisso, numa atuação muito positiva do Congresso Nacional, muito compreensiva pelo Executivo e, de igual maneira, pelo Judiciário, né? Não há outro meio de resolver esse assunto, senão os poderes, né, os integrantes dos poderes, têm consciência dessas palavras triviais que nós estamos dizendo aqui, mas que, na verdade, tem que entrar na cabeça de todo brasileiro. Interessante até, viu, Marcos? Eu prego muito que talvez já no curso secundário, no segundo grau, né, já deveria haver alguma instituições políticas, alguma coisa assim, para os estudantes começarem a perceber, antes mesmo de ingressar num curso superior, num curso técnico, quais são as instituições nacionais e qual a importância das instituições nacionais e qual a importância da aplicação da norma jurídica para efeito de segurança social, não é? Porque eu vejo, lamento muitas vezes dizer, pessoas graduadas que jamais cruzaram com o texto constitucional, ou quando com ele cruzam ainda o desprezam, né? Isto eu digo de pessoas graduadas que estão em vários poderes, não é? Isso é lamentável. Por isso que eu digo, se houvesse um curso de instituições políticas logo antes da faculdade, ou dos cursos superiores, ou dos cursos técnicos, seria extremamente útil para o país, né? Antigamente nós tínhamos aquilo que se chamava de OSPB, Organização Social Política do Brasil e Educação Moral e Cívica, mas ficou muito estigmatizado porque era algo do momento excepcional que o país viveu, do momento do regime autoritário. Claro. É óbvio que hoje mesmo eu participava de um programa pela manhã, que eu participo a cada 15 dias, de um quadro de um programa chamado Morning Show, e que nós debatíamos lá, tem toda segunda-feira, um café e política. E eu vou lá, a cada 15 dias, convidado pelos apresentadores, e a gente falava exatamente isso. E uma pessoa, telespectadora, escreveu nas redes sociais da televisão exatamente isso, que precisaria, não só talvez no ensino médio, no segundo grau ou na universidade, talvez até no ensino fundamental, obviamente uma coisa sem partidarização, claro. Isso talvez seja importante. Mas nós estamos recebendo, a grata satisfação de receber o presidente Michel Temer. Você tem acompanhado desde o início do programa esta aula e continuamos então com ele por aqui. O presidente Michel Temer abordou agora há pouco a questão de que nós estamos vivendo num ano eleitoral. Outubro de 22 já está aí, às portas, e eu queria, presidente, te perguntar qual a sua opinião sobre esse debate que ainda envolve de forma rasa a credibilidade das urnas eletrônicas. O senhor acha que isso pode contaminar muito o debate? Como que o senhor está vendo? Lhe preocupa em algum grau? Eu acho que não vai contaminar, como muitas vezes alardeiam, né? Porque é interessante, eu andei examinando um pouco esse assunto, né? Das urnas eletrônicas, e eu verifico, viu, Marcos, que não há, interessante, sabe-se que se houvesse uma ligação com a rede toda de uma única vez, haveria um grande problema, mas é interessante, são coisas individualizadas, cada urna tem uma espécie de rede, né? Isto garante a credibilidade das urnas eletrônicas, que de resto tem sido um exemplo para todo mundo. Eu me recordo uma ocasião, sendo eu presidente da Câmara dos Deputados, me encontrei em Moscou com o ministro Lewandowski, que na época implantou lá, ou ajudou a implantar a história das urnas eletrônicas. Ele foi a Moscou para mostrar o sucesso das urnas eletrônicas e a pedido dos russos, né? Então eu acho que não há risco nenhum em relação à credibilidade da urna eletrônica, né?
Ainda, presidente, no tema eleições, o senhor fez menção à terceira via nesta semana, que repercutiu muito, que a terceira via talvez seja uma homenagem ao eleitor, algo nesse contexto. Como o senhor vê a possibilidade de existir uma terceira via e qual seria a importância dela para as eleições e para a democracia? Em primeiro lugar, né, Marcos, eu acho que há uma polarização muito grande entre duas figuras, o presidente e o ex-presidente, né? Evidentemente, se um desses polos ganhar a eleição, tem que assumir e cumprir o mandato. E ponto final. Isso é a democracia. O povo escolhe. Agora, muitas vezes se fala na terceira via como uma espécie de opção. E esta opção, muitas vezes, é levada em conta pensando no candidato. Eu acho que esta opção da chamada terceira via, o coluna do meio, como queira chamá-lo, né, é uma homenagem ao eleitor. O eleitor é que tem o direito de, bom, não quero esse polo, não quero aquele polo, portanto vou escolher uma outra via, um outro caminho. Por senão, eu confesso a você, eu quero acrescentar uma outra coisa, aproveitando a sua pergunta, é que no Brasil nós nos acostumamos muito a votar contra. Então, se tu vota contra fulano, não é para eleger Beltrano, ele vota a favor de fulano, outro, né? É contra fulano. Eu acho que o brasileiro precisa se acostumar a votar a favor, ou seja, ele tem que verificar o projeto do candidato, não aqueles projetos quilométricos de 500 páginas que vão para o Tribunal Eleitoral, mas 20, 30 páginas, onde você diz, em educação vou fazer isso, segurança vou fazer isso, em saúde vou fazer isso, né? E o eleitor diz, eu voto a favor desse projeto. Quem é o dono desse projeto? É Marcos Pereira, então vou votar no Marcos Pereira, percebe? E não votar no candidato, na pessoa, mas votar no projeto que o candidato defende. Isto enalteceria muito o debate político no nosso país, né? Presidente, por falar em projeto, em planos para a nação, planos de governo, eu, como o presidente mencionou, tive a honra e a satisfação de participar do governo de Michel Temer como ministro da Indústria e Comércio Exterior. Como ministro da Indústria e Comércio Exterior, visitei 16 países em 2 anos. A primeira grande reunião que estive foi em Xangai, na China, reunião de ministros de comércio do G20, preparatória, obviamente, para a reunião de cúpula. E me lembro que lá, presidente, fui o primeiro agente do governo brasileiro a retomar o diálogo com a União Europeia para tratar do acordo Mercosul-União Europeia. Reunião que foi conduzida por mim, como ministro do Brasil, pelo Francisco Cabrera, que era ministro da Produção da Argentina. Por óbvio, a Argentina e o Brasil são os 2 maiores, o Uruguai e o Paraguai em consenso. Conversamos com a Cecília Malmström, que era a comissária de comércio da União Europeia. Muito bem. Dentro desta linha, o senhor mencionava também que esteve a Rússia, quando era presidente da Câmara, o então presidente do tribunal, o ministro Lewandowski do Supremo, do TSE provavelmente, estava demonstrando lá sobre as urnas eletrônicas. A relação internacional, como o Brasil está sendo visto internacionalmente, eu tive a oportunidade, só para concluir, de visitar alguns países ainda no ano de 2019, antes da pandemia, como primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, para meio que quebrar essa narrativa de que o Brasil está desmatando, de que o Brasil está fazendo isso, aquilo outro, e essa falta de, e aí eu faço como uma crítica construtiva, já falei isso para o governo, uma falta de política externa mais pragmática do atual governo. Então, queria que o senhor pudesse começar um pouco sobre as suas experiências como presidente em nível internacional, nesses mecanismos internacionais de BRICS, de G20, ONU. Eu que tive a honra de acompanhá-lo em BRICS e também em G20, em alguns aí pelo mundo afora, Índia, China, Argentina. E eu queria também que o senhor pudesse falar um pouco do governo, dos grandes feitos que o governo do presidente Michel Temer fez para o Brasil. Então, Marcos, em boa parte, muita coisa ligada à indústria e comércio, como você acabou de relatar. Você não mencionou uma coisa importantíssima que você fez, que foi o Rota 2030, em favor da indústria automobilística nacional, né? Incentivando a produção nacional de veículos. Aí nós fizemos muita coisa. Eu vejo muito, por exemplo, no plano internacional, você sabe que o Brasil tem que ser multilateralista, porque nós temos que ter relações as melhores com todos os países do mundo. Você veja, até do plano concreto, os nossos maiores parceiros comerciais são a China e Estados Unidos, primeiro e segundo. Isso já revela a necessidade do multilateralismo. Os países árabes compram 40%, 45% da nossa carne de frango. Por outro lado, Israel tem um contato tecnológico com o Brasil, com os nossos cientistas, extraordinário. Revela-se mais uma vez a necessidade do multilateralismo. Então nós temos
que nos dá bem com todos os países, porque afinal essas relações não são apenas relações políticas, são relações comerciais. Você tem interesse na boa relação com o país A ou B em função da exportação, da importação, etc, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós fizemos, você sabe, você acompanhou, você colaborou, reformas fundamentais do nosso governo, o teto de gastos públicos, a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista, que agora está sendo colocado muito em pauta. Interessante. Eu até quero esclarecer o seguinte: muitas vezes dizem, olha, nós vamos revogar a reforma trabalhista porque ela tirou direito dos trabalhadores. Data vênia, é falso. É falso. É falso em fake primeiro news, lugar. né? É fake news. Fake news. Porque, na verdade, você veja, a reforma trabalhista foi feita por lei ordinária. E os direitos dos trabalhadores estão todos elencados no artigo 7º da Constituição Federal. Portanto, não pode alterar a Constituição. Mas nós fizemos mais. Nós demos direitos trabalhistas aos trabalhadores. Você sabe que o trabalho temporário não era, o trabalho intermitente, não era protegido pela legislação trabalhista. Na nossa reforma trabalhista é que passou a ser protegido pela legislação trabalhista. O teletrabalho não era protegido pela legislação trabalhista, como se fosse um sujeito autônomo. Nós demos direitos trabalhistas ao teletrabalho. Aliás, nem imaginávamos que logo depois viria essa pavorosa pandemia, né, que exigiu o teletrabalho. As férias, convenhamos, quantas e quantas vezes o trabalhador preferia tirar 10 dias, não podia. Nós fizemos precisamente isso na reforma trabalhista, né? Ou seja, nós acabamos, na verdade, dando direitos trabalhistas aos trabalhadores e não retirando direitos. Ou seja, ainda, se revogar a reforma trabalhista, o trabalho temporário perde direito, o teletrabalho perde direito, dados pela legislação trabalhista, né? Enfim. O direito de fracionar as férias, entre outros que o senhor mencionou, né? Bom, importantíssimo. Foram conquistas do nosso governo, como o foi, Marcos, a reforma do ensino médio, convenhamos. Há mais de 20 anos se falava em reforma do ensino médio, jamais se fez, né? Aliás, eu proponho aos candidatos que, na verdade, quando falarem em educação, façam uma coisa que nós fizemos no nosso governo, que foi criar, quando promulgamos a reforma do ensino médio, 500 mil vagas de ensino em tempo integral. Porque o ensino em tempo integral tem duas vertentes. Uma vertente educacional, o menino fica mais tempo na escola, e uma vertente social. Num país como o nosso, a pessoa se alimenta na escola. Exatamente. Então, o ideal seria dizer, olha aqui, nós vamos criar 3, 4, 5 milhões de vagas em ensino em tempo integral. Não é? Esta seria uma grande medida. Não é apenas dizer, sou a favor da educação, sou a favor da saúde. Vamos criar 50 hospitais para atender os vulneráveis. Aí sim, são medidas concretas, objetivas, como nós fizemos no nosso governo, né? Graças a Deus. No meio ambiente, se me permite, claro. Fala-se tanto do meio ambiente. Você veja, nós fizemos a maior reserva marinha, você acompanhou isso, a maior reserva marinha que o mundo conhece, não é? Ela equivale a uma reserva ambiental, meus amigos, que equivale à soma da Alemanha e da França juntos, né? E a reserva marinha é importante, porque as algas marinhas produzem oxigênio, né? Lá na Chapada dos Veadeiros, nós aumentamos em 4 vezes a Chapada dos Veadeiros, a reserva ambiental. Em Alcatraz, nós fizemos a grande reserva ambiental, tudo fruto do Zequinha Sarney, do José Sarney Filho, né? Foi ministro do Meio Ambiente. E você fez coisas extraordinárias na indústria e comércio, como você acabou de relatar. Acho que foi um governo reformista, e graças a Deus, né, Márcio? O governo está sendo reconhecido. Eu imaginei que seria Aliás, presidente, se me permite, com perdão, interrompê-lo, os números não mentem. Se o senhor puder mencionar os números da inflação, da taxa Selic, que nós recebemos do governo, do desemprego e como deixamos, falam por si só. E a partir daí o senhor pode tecer as suas considerações finais. Então, quero dizer que você se lembra quando nós pegamos o PIB, Produto Interno Bruto, negativo em quase 4%. Um ano e 3 meses depois passou a ser positivo em 1,3% e no outro ano 1,8%. A inflação estava em 2 dígitos, nós reduzimos para 2,75%. Os juros estavam em 14,25%, nós reduzimos para 6,5%. Né? São números, como você disse, não mentem, eles revelam a verdade. E em considerações finais, eu quero cumprimentá-lo por esta iniciativa, né? Sei o quanto você faz no Congresso Nacional, sei o quanto você faz nesses programas todos de que você participa, e a mim deu-me a honra extraordinária de não só permitir revê-lo, mas bater esse papo informal. Penso que tenha sido ilustrativo. Muito obrigado a você. Como você pôde ver, uma aula magna. Uma satisfação, uma honra receber o presidente Michel Temer aqui no programa Democracia do Grupo Perfil Editora Caras. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço para todos vocês.